Éfeso, capítulo de número 4, verso de número 26. Glória a Deus. Se coloque de pé, vamos estar lendo juntos. Obrigado. Quem não encontrou, irmão, é só olhar lá para cima. Nós temos o telão aí para te ajudar. Diz assim: quando sentirdes raiva, não pequeis. E não conserveis a vossa raiva até o pôr do sol. Nem deis lugar ao diabo. Volta o versículo 27 para mim. Obrigado. No 3 você lê junto comigo. 1, 2, 3. Nem deis lugar ao diabo. Verso de número 28. Aquele que roubava não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que causa destruição, mas só que seja boa para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Feche seus olhos por um momento agora. Pai de amor, te agradeço, Jesus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor nos fez fortes. Até aqui o Senhor nos deu entendimento. Até aqui o Senhor nos deu sabedoria. Senhor, Pai querido santo, que o Senhor venha trabalhar no coração, no âmago da tua igreja. Senhor, esses dias têm sido tremendos. Senhor, às vezes nós nos perdemos em fazer igreja. Espírito Santo de Deus, que nós podemos resgatar o nosso tempo. Todos os dias. É o que eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos? Se sente glorificando o nome santo de Jesus? Irmão, dando sequência ao que o Senhor vem trabalhando no nosso coração nos últimos cultos. Quando nós falamos sobre igreja, talvez nós falamos do assunto mais complexo que nós podemos pregar. Porque falar sobre igreja não é tratar sobre paredes, não é reforma. Falar sobre igreja não é algo que nós podemos apalpar, e sim que nós podemos apenas sentir. Paulo trata a igreja de Éfeso como um filho, porque ele mesmo a havia fundado. E após da fundação, ele entregou para João. E mesmo nas mãos de João, aquele a qual Jesus amava, como ele se autodescreveu, a igreja de Éfeso faltou aquilo que nós chamamos de primeiro amor. A igreja de Éfeso faltou no final da sua história. Saiu do centro da vontade de Deus. Saiu daquilo que realmente importava, mesmo com tantos ensinamentos que Paulo deu. Mesmo com essa carta de Paulo, que é um ensinamento tremendo. Que a carta de Efésios vai nos ensinar sobre batalha espiritual, vai nos ensinar sobre o que é e ser e fazer igreja. Mas mesmo com líderes tão extraordinários, a igreja de Éfeso ainda se perdeu. Era impossível a gente falar que Paulo não era um líder muito bem treinado. Era impossível falar que João não era um líder muito bem treinado. João aprendeu com o próprio Jesus. Paulo, quando foi questionar Deus
foi quando questionar Jesus do seu apostolado, Jesus o levou para o céu para andar junto com ele. Paulo escreve tudo aquilo que nós usamos para fazer igreja nos dias de hoje. Paulo escreve toda a sã doutrina, quando ele mesmo diz. Aquilo que é o centro da missão da igreja, basicamente foi Paulo que escreveu. Porque Jesus não falou sobre igreja. Jesus, ele vem pregar um evangelho, mas ele não ensina o que era fazer uma igreja, conduzir e nem viver em igreja. Porque Jesus não vivia em igreja. Jesus não para comungar em igreja, porque o ministério de Jesus não era montar uma igreja, não era fixar uma obra, não, o ministério de Jesus era remir os pecados do povo. Quem foi responsável por fixar uma obra, fazer uma igreja acontecer, foram os apóstolos. E eles não tiveram um manual. Mas a Bíblia vai dizer que a igreja primitiva, ela crescia de uma maneira tão extraordinária que é assustador ver como a igreja cresceu nos anos. Deixa eu te dar um dado importante. No ano 300, Constantino disse em um dos seus escritos que o cristianismo tinha cerca de 21 mil pessoas rendidas ao cristianismo. No ano 300 depois de Cristo, tinha 21 mil pessoas rendidas ao cristianismo. No concílio de Trento, no ano 400, a igreja contabilizou 20 milhões de cristãos. A igreja cresceu 10 mil vezes em 100 anos. Ela tomou uma proporção gigantesca. O que era 20 mil pessoas em 300 anos, em 100 anos, ela se transformou em 20 milhões de cristãos. Por todo o mundo. Paulo foi um dos principais operadores dessa obra, viajando e pregando na Ásia Menor e Europa. Paulo fixa tudo aquilo que era necessário ter para fazer uma igreja. E o pior, querido, nós quase não encontramos nada nos escritos de Paulo das igrejas hoje. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas estão confundindo ser e fazer. E as pessoas estão confundindo o que é e o que não é igreja. Se nós falarmos basicamente, a igreja é um amontoado de pessoas. Um grupo de pessoas. Um clã que professam a mesma fé, que pregam a mesma palavra, que vivem o mesmo estilo de vida. Mas não é isso que nós vemos nos dias de hoje. Paulo, quando começa a tratar a respeito de igreja no livro de Éfeso, ele vai tratar 3 pontos fundamentais da igreja. Primeiro, não deis lugar ao diabo. Segundo ponto que Paulo trata, não saia da sua boca a palavra torpe. E o terceiro e mais triste, não entristeça o Espírito Santo. Parece simples, mas igreja é algo completamente espiritual. Igreja não é vir aos domingos. Igreja não é estar somente dentro do prédio.
Querido, igreja é muito mais que isso. Nós vimos nesses últimos dias o livro de Efésios dizer, o capítulo de número 2, que vai dizer que nós somos um edifício enraigados em cima das obras dos apóstolos e dos profetas. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Querido, se nós olharmos o que é igreja espiritualmente falando, muitas das coisas que acontecem na igreja não deveriam acontecer. Porque nós estamos confundindo o que é igreja. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, talvez você tenha entendido igreja errado. Tem um quadro, um podcast, um compilado de vídeos do Jesus Cop, que fala, você entendeu a Bíblia errado. E tem inúmeras partes da Bíblia que as interpretações são meio bizarras. E é engraçado ouvir isso. Mas você entender que talvez você está vivendo anos dentro de uma igreja, sem ser uma, é um pouco tanto quanto assustador. Porque, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos vivendo numa geração, como foi lido e pregado nessa manhã, uma geração apóstata, longe da fé. Uma geração que iria perder o amor, queria perder a vontade, o desejo de fazer as coisas e o desejo de ser. Nós estamos vivendo uma geração que está perdendo a chama do evangelho, do real evangelho. Porque deixa eu te falar uma coisa, o centro da missão da igreja é o evangelho. A gente só tem uma carta, a gente só tem uma pregação, a gente só tem uma coisa, a gente não precisa achar novas coisas. Quando a igreja ela para de crescer, ela está num meio-fio muito terrível de começar a caminhar em heresia. Sabe por quê? Porque começa a ser necessário falar a mesma coisa para o mesmo público sempre. Aí quando você quer inovar, você sai da palavra. Porque a igreja não tem uma nova manual. Ao contrário de algumas religiões, como o Adventismo, que engloba os livros de Ellen White como evangelho, ao contrário dos livros dos Mormons, que tem o Evangelho segundo Mormon, que é um outro livro que eles dizem que completa a Bíblia. Nós não acreditamos nisso. O próprio Paulo vai dizer, olha, se vir uma outra pessoa pregar um outro evangelho, trata como anátema. O que é anátema? É mentiroso. É mentira. Nós só temos uma única pregação. Jesus Cristo morreu por você, Ele ressuscitou por você e Ele vai voltar por você. Nós não temos algo chamativo. Nós não adianta colocar um letreiro luminoso e falar, vem aqui, olha, é culto disso, é culto daquilo outro. Não, querido, o culto é para Deus sempre. Nós viemos aqui cultuar Ele, não importa o que nós fazemos, a mensagem sempre vai ser a mesma. A mensagem é a mesma. Mas pastor, o que faz a gente continuar é a igreja. Porque deixa eu te falar uma coisa, a igreja primitiva, ela não fazia cultos dentro de lugares, porque eles acreditavam que viver o evangelho era todo dia. Eles cultuavam ao Senhor no momento de almoço, de janta, porque todos comiam e viviam juntos. Querido, você imagina agora comigo, às vezes nós temos uma igreja com 20 pessoas, já é uma treta tremenda.
pisa no pé, o outro puxa o cabelo. Querido, já é um estadalhaço. Imagina uma igreja vivendo, dormindo junto, acordando junto, comendo junto. Isso, o que você trabalha é meu também, o seu salário. E o meu salário é seu também. Você já parou para imaginar, querido, humanamente falando, como que isso era? Tinha tudo para dar errado. Se um casamento às vezes dá errado por falta de diálogo, porque são dois dentro de uma mesma casa, imagina 500, 1000. Imagina você chegando do seu trabalho com uma baguete desse tamanho para você comer para janta, mas o cara que não trabalhou precisa repartir com ele a baguete. Imagina você chegando do seu trabalho falando: olha, agora eu vou tomar um banho quentinho. Mas o irmão que tomou banho antes queimou o chuveiro. Querido, isso é complexo. Por isso que somente no Brasil, existem mais de 400 mil títulos de livro para tentar explicar a igreja. Visões, vertentes, entendimentos de algo que tinha que ser simples. E nós estamos complicando a coisa. Sabe por quê? Porque existe algo que Satanás tenta roubar desde a concepção do mundo lá atrás, que é a nossa transparência. A Bíblia vai dizer que Eva come do fruto, Adão come do fruto. E Deus desce ao jardim. Quando Deus desce ao jardim, Ele não encontra Adão e Eva, não encontra a vista humana. E Ele começa a chamar. E eles estavam escondidos. E Deus fala: mas por que vocês estão escondidos? Por que vocês fizeram roupa para vocês? Ah, porque nós estávamos nus. Mas como que vocês descobriram que estavam nus? Próxima frase é a derradeira. Ah, foi a mulher que você me deu. Querido, Adão aprendeu a se camuflar numa velocidade tão grande. Ele aprendeu a dizer mentira, desculpa, numa velocidade tão grande, que ficou claro qual que é o real centro e a vontade e a principal seta que Satanás iria jogar na humanidade. Quando você não é transparente, inúmeras coisas podem acontecer por causa disso. E quando você vive em comunidade, a transparência é a realidade das coisas. Só que nós temos medo de sermos transparentes. Nós temos medo do que falar e como falar. E nós preferimos esconder. Porque nós acreditamos que viver igreja é no máximo 6 horas durante a semana. Eu consigo te esconder muito bem. E você consegue se esconder muito bem. Mas não é isso que Paulo vai ensinar.
Paulo vai dizer, olha, de todas as coisas, não dê lugar ao diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja de Roma, ela perseverou até o final. Qual que foi o final? Todos mortos. Até o último cristão não ser morto na igreja, eles perseveraram em Roma. Mesmo Átila pensando e achando que seria melhor sair, tentar fugir de Roma, porque Nero estava furioso, a igreja de Roma perseverou até o final. A igreja de Roma era uma igreja o tanto quanto rude, se nós pegarmos alguns escritos nela. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que Ananias e Safira tinham prometido uma oferta na igreja. Tinha prometido uma. Ninguém obrigou eles a dar oferta. Ninguém disse, pega o que você tem, vende e traz para a igreja. Ninguém falou isso. Eles, no coração deles, disseram, olha, eu tenho um terreno que eu vou vender. Um lote, uma fazendinha. E eu vou vender, vou pegar todo o dinheiro e vou dar para a igreja. A Bíblia diz que num culto, Safira chega e diz para Pedro, olha, a gente vendeu o terreno por R$1.000. Está aqui os R$1.000. Mas eles tinham vendido por R$10.000. A Bíblia diz que quando ela colocou a oferta no altar, ela caiu morta. E o seu marido fez a mesma coisa. Porque ambos, a Bíblia vai dizer que tinham combinado em casa para falarem a mesma mentira. Eles morreram. Agora eu te pergunto, cabe dentro do nosso evangelho nos dias de hoje pregar uma palavra dessa? Cabe no nosso evangelho nos dias de hoje dizer que Deus mata? Dizer que a igreja precisa ser transparente, porque senão vai dar lugar ao diabo? Cabe nos dias de hoje nós falarmos, olha querido, você precisa sair de cima do muro, porque o muro já tem dono. Hoje nós estamos vivendo a era do amor. Ah, Deus é amor. É. Vou mais a fundo, Deus, Ele é o próprio amor. É impossível você dizer que ama alguém se você não conhece a Deus. É impossível. Agora, Deus é amor. Mas a Bíblia também vai dizer que Ele é um Pai justo. E a sua justiça ainda não foi revelada. Porque a Bíblia vai dizer que a justiça de Deus só dará cabo no último dia. Deixa eu te falar uma coisa. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Porque o próprio Jesus vai dizer,
Filho de Deus é quem segue e me obedece. Aí nós queremos viver um relacionamento dentro da igreja um tanto quanto camuflado, porque existem duas vertentes. Eu não posso ser claro demais, porque senão eu tenho que tomar cuidado para não ofender, mas eu também não posso ser político demais, senão eu vou ser falso. Em qual vertente que eu ando? Eu tive um pastor na minha trajetória que estava me discipulando ao pastoreado. Eu acho que poucos conhecem o pastor Claudinho. Que um dia no carro ele disse uma coisa para mim. Ele disse: Igor, igreja é complicada, mas tome cuidado com aqueles que são amigos de todo mundo. Porque o problema não é aqueles que vão e falam na sua frente o que pensam, mas é aqueles que nas suas costas maquinam o que pensam. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Será que se a pessoa que está do seu lado fosse totalmente transparente com você, você estaria sentado do lado dela? Mas deixa eu te dizer uma coisa. A única forma da gente chegar a ser um corpo de Cristo é agir com transparência. É óbvio que tomar cuidado com o que você fala é a base de educação. Não é nem de evangelho, é de educação. Mas nós temos medo da represária que pode acontecer quando nós falamos o que pensamos. Aí Paulo diz: olha, não dê lugar ao diabo, e as obras do diabo são a ira, contenda, fofoca, vaidade, luxúria e outras. Por que toma cuidado, não dê lugar ao diabo, toma cuidado com isso? Porque Paulo já tinha dito um tempo antes: olha, a igreja agora ela ataca, ela não se defende. E as portas do inferno não conseguem segurar o ataque da igreja. Mas vai ter uma coisa que ele vai tentar. Ele vai tentar destruir vocês de dentro para fora. É fato. E quando o diálogo não é bem encaixado, Satanás abre a brecha. Porque nesse quesito nós somos um pouco bipolares. Ou nós somos agressivos quando se trata do irmão, ou nós somos dodói quando se trata da gente. O irmão nós batemos sem dó. Agora, quando é para apanhar, com uma pena nos ofende. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala: meu irmão, a igreja, ela está sendo preparada e precisa levar as marcas de Cristo. Quais são as marcas de Cristo, querido? A cruz, a vergonha, a dor, o flagelo. Nós precisamos carregar essas marcas. Se nós não sairmos da fase de
ai, me doeu, ou você vai para o inferno, nós não vamos ser igreja nunca. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, tem um monte de coisa que eu não gosto de você. Depois a gente conversa sobre isso. Tô mentindo? Não. Eu sei que eu sou legal, mas você gosta de tudo que eu falo. Para, irmão. Para. Eu não gosto de tudo que eu falo? Quanto mais você. Tem hora que eu assisto a live só para me corrigir do que eu falei. Só que ser igreja é não dar lugar ao diabo. O irmão Anderson tem o jeito dele, eu tenho o meu. E nós vamos nos adaptando, mas nós vamos conviver junto. Nós vamos chegar no céu junto, nós vamos morar junto. Querido, isso não tem como. Não tem como. É um edifício. Satanás não pode achar uma brecha entre eu e ele. Não, nós precisamos estar juntos. Em tudo, estar juntos. Você entende isso? E você está pronto para isso? Porque a palavra pastorear, ela vem com sua primeira pronúncia no aramaico. A palavra pastorear tem mais ou menos 4.000 anos. É uma das palavras mais antigas que nós usamos ainda. E pastorear não vem somente da questão de ovelha. Até mesmo que, na época de Abraão, eles pastoreavam todos os animais. Não é uma questão de ovelha específica. Se usa muito a ovelha, e Jesus usa esse termo, porque, eu não sei se você sabe, mas pastorear ovelha é apenas andar na frente dela. Só. Ela vai seguindo o pastor em fila, diferente de outros animais. Mas pastorear tem a origem pela palavra dar direção, caminhar. Quando nós olhamos o pastoreio na Bíblia, nós vamos ver duas principais ferramentas. Querido, o pastor podia esquecer até a roupa, mas ele não podia esquecer a vara e o cajado. O cajado era comum, era um pedaço de madeira que se curvava a ponta para encaixar, para degolar. Daí que vem essa palavra, a ovelha. Essa virada pegava no pescoço correto da ovelha. Porque a ovelha que andasse fora do caminho do pastor, ele puxava com o cajado. A segunda vez, ele puxava com o cajado e batia com a vara. Até o couro, mesmo com pelo, se partir. Porque ela ia precisar aprender a respeitá-lo pelo medo. E se ela fugisse, ele prendia as ovelhas num aprisco e ia atrás dela. Quando achava, ele quebrava as patas traseiras para ela não conseguir andar, ela se arrastava. E ele caminhava com ela por dias no seu ombro, para ela ficar cheirando o odor dele o tempo inteiro, para ela saber que ela não podia fugir, ela tinha apenas um
caminho. Quando a gente fala de pastorear nos dias de hoje, as coisas mudaram um pouco de cenário. O corrigido nunca está errado. Quem sentou para ser corrigido nunca está errado. Errado eu não, nunca. Não. Se doer, então procura outra igreja. Querido, eu já passei por fases da igreja. Que eu corrigi prostituta e foi embora. Eu corrigi adultério e foi embora. Eu corrigi agressão e foi embora. E deixa eu te dizer, para todos, quem estava errado? Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem uma promessa para nós, amém? Querido, nós vamos crescer, amém? Só que Deus está pegando esse tempo e alinhando a estrutura. Porque deixa eu te falar uma coisa. Você acha que uma igreja de, nem vamos pegar tão grande, de 500 pessoas, quantos fazem parte da estrutura? 10? Estava conversando com o meu pastor esses dias. Ele fez um trabalho de homens. Muito legal. Um dia a gente tinha até Harley Davidson. Mais ou menos 6.500 membros. Sabe quantos homens apareceu? 28. Isso é ser igreja. Então olha pro irmão que está do seu lado aí. Fala, meu irmão, se doer, continua. Porque Deus está te moldando para fazer parte da estrutura. Aleluia. Vamos lá. Segundo ponto, para a gente finalizar. Não saia, não use, não trabalhe com palavra torpe. O que é palavra com torpeza? É palavra que machuca, palavra direcionada a trazer angústia ou destruir a moral. Ao contrário do que as pessoas acham, palavra torpe não é um palavrão. O palavrão é falta de educação. Mas palavra torpe, muitas das vezes ela vem maquiada de um conselho, vem maquiada de uma ajuda, vem maquiada de uma amizade. Por quê? Porque ela vai ferir diretamente o seu coração. E querido, uma pessoa ferida, por isso que lá atrás, no livro de Levítico, Deus dá uma ordem para Moisés e diz o seguinte: Moisés, olha, o
sacerdote, no dia de entregar a oferta agradável ao Senhor, que ele vai matar o cordeiro, que ele vai entrar no Santo dos Santos, ele só vai vestir um roupão de linho, apenas isso. Não vestia nenhuma roupa por baixo, apenas o roupão de linho, porque ele precisa ir puro, somente com a roupa que eu estou determinando que ele use. Mas você pega todos os outros sacerdotes, aqueles que não vão fazer parte do rito daquele dia, naquele momento, para ficarem à sua volta, para que ninguém veja a nudez do sacerdote. Deixa eu te explicar uma coisa sobre isso. Parte literal. Ele andava nu, somente com aquela parte. Linho, dependendo do ponto, e se cair alguma umidade, ficava transparente. Parte literal não mostra nudez para ninguém. Eles não precisam disso. Agora, vamos um pouquinho mais a fundo. A igreja, ela não serve para apontar as suas dores, para apontar os seus defeitos, até mesmo que todos nós aqui temos. A igreja não serve para ofender, não serve para machucar. Não é para isso que nós viemos para a igreja. Mesmo em uma correção, que são tantas que a gente toma e precisa tomar, mas não é para ofender. Precisa ter uma diferença, porque às vezes a verdade ofende. Não é sobre isso que eu estou dizendo. Até na verdade precisa tomar cuidado como que vai falar. Jonatas se depara com Davi e vai dizer o seguinte: Davi, eu tenho uma causa para você. Olha, tinha um homem, um amigo de um amigo meu, tinha uma ovelhinha, e o seu vizinho queria fazer churrasco, mas queria matar a ovelhinha dele. Mas ele comia na mesa com a ovelhinha, ele dormia com a ovelhinha. Mas na hora do churrasco, o vizinho foi lá, pegou a ovelhinha dele e matou. Davi, esse homem é digno do quê? Davi sendo Davi, de morte. Traga-me esse homem que nós vamos decapitá-lo. Jonatas disse: é, Davi, mas esse homem é você. Você entende? Olha como ele contou a história. Porque se ele chegasse para Davi e dissesse: você é um adúltero, Davi ia mandar matar ele. Ele teria esse poder de mandar matar ele. Simples. Mas não, a igreja não é para ofender. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, se um dia eu te ofendi, me perdoa. Porque a igreja não é para isso. Não é para isso. Mas nós precisamos tomar cuidado com a palavra que vai direto ao nosso coração. Porque tem coisas que parece que não passa nem no nosso ouvido. Tem coisas que vai direto. Comentários que vão direto, irmão. Nem dá tempo de filtrar, parece que bate na ferida. E nós precisamos tomar cuidado para não sermos a pessoa que está fazendo esse tipo de comentário. Porque, querido, tem um ditado no mundo que fala que o inferno está cheio de boas intenções. Ah, mas eu não queria. Não quer, não faz.
irmão, não faça. O irmão veio hoje para bater na gente. Não, irmão, eu não vim para bater em vocês, não. A gente está concluindo essa mensagem da igreja. Pega tudo que nós falamos nos últimos 3 cultos e soma. É um esboço só. Mas eu só disse. Ei, querido. A Bíblia vai dizer que qualquer palavra torpe é a palavra que não edifica. Você entende? Mulher, olha para uma mulher aí perto de você. Homem, olha para um homem perto de você. Fala para ele, fala, meu irmão, como você está bonito hoje. O dia que ele chegar aqui feio, não precisa comentar, irmão. Brincadeira à parte, mas essa é a verdade. Existem coisas que não são necessárias. Eu tenho essa liberdade com o Felipe. Hoje ele está todo bonitão. Mas tem dia que ele vem todo malamanhado. Eu só falo quando ele está bonito, sim ou não? Eu sempre falo. Mas quando ele está malamanhado, eu vou falar, nossa, Felipe, você nem escovou os dentes hoje? Não, irmão. Pra quê? É besteira, mas não tem necessidade. Tem muita gente achando que é transparente, mas está usando de sincericídio. Sabe por quê? Querido, você está vendo uma pessoa sempre alinhada, sempre arrumada. Chega um dia, ela não vem. Para imaginar. Você acha que ela está bem? Você acha que ela saiu de casa como todos os outros dias, tudo bem? O irmão chega no culto todo dia no horário. O dia que ele chega atrasado... Ei, você sabe se aconteceu alguma coisa? Vou dar boa tarde pro irmão porque o culto é de manhã e ele chegou atrasado. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe o que aconteceu. A sua fala vai edificar no quê? Paulo vai falar sobre isso no livro da igreja de Corinto. Ele vai dizer, olha, se vocês querem falar em público, fala quando tem alguma coisa boa para falar. Quando não tem, cala a boca. Só faltou dizer, você tem 2 ouvidos e uma boca. Ouve mais. Porque Salomão vai falar isso no livro de Provérbios. Sabe o que escuta mais do que o que fala. Ei, querido, você não sabe o que está por trás. Nós estamos vivendo em uma comunidade, nós somos uma igreja. Às vezes o irmão está sangrando. Você não sabe, irmão, às vezes o carro quebrou, né? Deixou o carro no meio da rua para conseguir chegar no culto. Às vezes, querido, só Deus sabe a casa como que ficou. Ei! Se não vai edificar, destrói. Pesa na balança. E tem outro ponto também. Querido, você nunca vê a pessoa se arrumar. No dia que ela se arruma, querido, faz um elogio. Não, nossa, até que enfim você veio alguma... Não. Maridos, aprendam isso. Mas a minha esposa é linda de qualquer jeito, mas ela quer ouvir da sua boca.
Mesmo que tiver com aquela camiseta da estrela vermelha aqui. Querido, mas ela quer ouvir. Nós vivemos em uma comunidade, querido. Ei, os meninos querem ouvir de mim um dia e falar: olha, vocês tocaram bem, parabéns, vocês fizeram o melhor de vocês, olha, foi gostoso. Agora a gente quer apenas corrigir a pessoa que está do lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diz para ela, fala: meu irmão, eu amo você. Em Cristo Jesus. Em Cristo. Nós somos um edifício. Nós somos uma morada. E a morada do Espírito Santo. Quando nós estamos juntos, nós somos a morada do Espírito Santo. Então eu amo ter você aqui. Amém, querido? Para concluir, é um assunto tanto quanto triste. Porque Paulo vai dizer: não entristeça o Espírito Santo. Isso é um assunto tanto quanto polêmico. Querido, um resumo rápido. Entristecer o Espírito Santo é não dar ouvido às obras do Espírito. As obras do Espírito, elas são paz, alegria, justiça, simplicidade. É aí que às vezes a gente erra. Porque nós vamos para a teologia e alguns teólogos não reformados vão dizer que é impossível você entristecer o Espírito Santo. Mas se você vê a reforma para cá, você vai ver muitas partes na Bíblia que explicam a mesma situação. O Espírito Santo, ele quer fazer morada. Nós juntos somos a morada. Nós não somos uma igreja separados. Nós somos uma igreja quando estamos em unidade. Somos um corpo. Ele quer fazer morada. Porém, quando ele não encontra paz, felicidade, justiça, simplicidade, ele não habita. Ele se entristece. É óbvio que nós vamos ter atritos. Isso é natural. Estranho se nós não tivermos. Mas Paulo vai ensinar, olha, não vire o dia enraivado. Não deixe para o próximo pôr do sol. Resolva. É fato que nós vamos ficar bravos. Natural. Vai ter coisas que você não gosta. Vai ter coisas que você aborrece. Vai ter coisas que você vai querer falar. É natural. Amém? Quantos entendem que isso é normal num relacionamento? Querido, o casal que não briga pelo menos 2 vezes na semana tem alguma coisa de errado. A pessoa está falando que é péssimo o casamento. Não, é maravilhoso. Igreja também é assim. Vai ter. Mas a gente não pode ficar com. Ter é uma coisa. Permanecer é outra. Por isso que muitas das vezes nós vemos o edifício desmoronar. O
que é o edifício desmoronar? Pessoas saírem, se dispersarem, porque não encontram o edifício, não encontram-se lugar no edifício, não encontram-se amparo no edifício, não encontram-se, sabe, aquele quebra-cabeça que não monta, precisa montar. Sabe qual que é o maior mal do Brasil? É que nós estamos vivendo aqui no Brasil a igreja que não gosta de ser pastoreada. Igrejas que estão cheias, abarrotadas, são igrejas cuja liderança é um evangelista, que a palavra sempre vai ser confortante. Igrejas cujo estão à frente um apóstolo, que sempre vai ser uma mensagem cultural para o dia, para o mundo. Igrejas que estão profeta, que sempre vai ter aquela ministração que vai te falar, você vai conseguir, você vai conquistar, vai nascer. Só que igrejas que têm pastor não são bem vistas. Porque pastor só sabe fazer uma coisa: pastorear. A gente só sabe fazer isso. Querido, por um tempo eu quase entrei em parafuso, porque eu falei, eu preciso mudar minha pregação. Eu preciso aprender a pregar de novo. Minhas palavras são pesadas. Meu jeito de resolver as coisas é muito direto. E eu preciso tomar outro rumo. Eu nunca consegui mudar. Porque eu só sei fazer uma coisa. Eu só sei pastorear. Só isso. Querido, os últimos anos têm sido prova disso. Porque tudo que eu achei que eu sabia fazer, Deus me mostrou que eu não sabia nada. Tudo o que eu tinha, Deus me mostrou que eu não tinha nada. E sabe qual é o único caminho que ficou? Ser pastor. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem sempre nós subimos aqui porque estamos bem. Nem sempre nós chegamos aqui porque nós estamos tendo uma semana de vitória abençoada. Mas nós estamos aqui para que você tenha uma semana de vitória. Para que você tenha uma semana extraordinária. Mesmo que o preço seja a minha não ser tão boa assim. Nós estamos aqui porque nós somos um edifício. E nós temos que amar uns aos outros. Como Cristo amou e se entregou para a igreja. Vai ser difícil? Vai. Vai doer? Vai. A gente vai tretar? Vai. Mas o amor não pode mudar. A gente briga com quem a gente ama. Mas uma coisa a gente não pode estar no momento em que o Espírito Santo vir, ele se entristecer com as nossas obras. Paulo dá um alerta para a igreja de Éfeso no capítulo de número 5, verso de número 14, se não me falha a memória, ele vai dizer, olha, restaura o tempo, porque os dias são maus. É tempo de vocês restaurar, voltar para as obras. Olha, prestem atenção.
A igreja de Éfeso não deu ouvido. João, na ilha de Pátimos, recebe uma revelação do próprio Jesus. E Jesus fala: olha, escreve uma carta para Éfeso. Vocês são bons no que diz respeito à palavra, mas tem uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Retorna enquanto há tempo. Alguns historiadores dizem que a igreja de Éfeso, o prédio da igreja de Éfeso, foi derrubado quando os gregos assumiram o controle por um período de parte do Império Romano. E o templo, ele foi derrubado em cima dos cristãos. Colocaram os cristãos da igreja de Éfeso dentro da igreja e derrubaram o telhado. Eles morreram todos juntos. Eles morreram, mas morreram em família. Deixa eu te dizer uma coisa. É impossível você dizer que eles não ouviram a voz do Senhor e não voltaram para o primeiro amor. Porque ninguém se entrega à vida por causa de um evangelho que não acredita. Você entende isso? Querido, quando o Espírito Santo desce, ele precisa encontrar a casa. Imagina você indo viajar, depois de uma semana você volta. O seu sofá está fora do lugar, o quadro está fora do lugar, a televisão está fora do lugar, as cadeiras estão fora do lugar. Você não se sente em casa. Mas é a sua casa, mas não está do seu jeito. E é isso que entristecer o Espírito Santo. É ele chegar na casa e a casa está fora do lugar. As coisas estão fora do lugar. Ei, eu chego na casa e a casa não tem paz, a casa não tem justiça. Eu não consigo achar os meus frutos. Qualquer um ficaria triste. Então nessa manhã eu te convido a fechar os seus olhos e se colocar de pé por um momento. Querido, essa igreja não é fácil. Fácil em ser igreja. As nossas imperfeições, nós vamos ajustando as imperfeições ali do irmão do lado e a gente vai se dando a mão e vamos indo e vamos avançar, porque a gente não é para ficar se defendendo, a gente é para atacar, mas só ataca um exército em comum, um exército unido.
seu lado. Agora sim, igreja. Querido, se você sentir de abraçar alguém, vá. Se você sentir de pedir perdão para alguém, vai. Se você sentir, querido, incomodado, não está se ajustando, irmão, resolva, não saia. Fraquezas diante da tua grandeza. Oh, Espírito Santo de Deus, se vê o coração sente, vem, Senhor. O corpo responde, minha alma não vem e toca, Senhor, essa igreja. Agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim, no meu coração é o teu lugar, faça morada, eu te convido a nunca mais me deixar aqui, faça morada em mim, faça morada em mim. Oh, Espírito Santo, nós somos uma igreja, Pai. Nós somos um corpo, Pai. Vem e desce, vem e acha a tua morada. Senhor, meu Deus, meu Pai, se houver algo que nós precisamos resolver, Senhor, fala dentro do nosso coração. Mas, Pai, nós estamos fazendo parte do teu edifício. É teu edifício.